Olá, turma! Sou Raimunda Amazonas, professora de língua portuguesa, e hoje estou gravando a minha primeira videoaula, que surgiu de uma necessidade de isolamento social e para conter a propagação do contágio dessa pandemia que estamos vivendo e enfrentando, não é? E esse vídeo nos ajudará a manter a sequência do nosso curso de redação que não pode parar, tá certo? Nós estamos no capítulo de número 3, a nossa terceira aula, e ela tem por base a aula anterior, que nós partimos da engenharia do parágrafo padrão, que é estudada na teoria do professor Odenildo Sena, baseado nesse livro que eu sempre trabalho, recomendo sempre, a engenharia do texto, um caminho rumo à prática da boa redação. Então, nós vamos partir desse princípio da última aula, que foi da complexidade. Nós vamos sair de um parágrafo padrão para a complexidade de um texto, agora com mais parágrafos. E esse planejamento do texto nada mais é do que aprender a pensar e a organizar as ideias que serão expostas num projeto que nós chamamos de redação. Então, não adianta eu querer já começar a trabalhar competência de banca, de vestibular, de Enem, se o aluno ainda não aprendeu a planejar o texto escrito dele. Eu vou dar competência, mas o aluno ainda não aprendeu a nem organizar o pensamento dele. Então, no primeiro momento, para mim, o que interessa é fazer com que meu aluno aprenda a organizar as suas ideias. Assim como o engenheiro, para construir um prédio, ele precisa da planta baixa desse imóvel. Um bom texto também precisa ser planejado, pensado, repensado pelo seu autor. Então, hoje, esse projeto de texto, como ele vai se organizar para defender o tema, é avaliado na competência de número 3, pelo Enem, que nada mais é do que quando o aluno vai selecionar. Quando ele seleciona a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores, né? Esse próprio repertório, quando o aluno seleciona, ele está trabalhando com a organização das ideias. Quando ele vai relacionar, desenvolver seus argumentos previamente selecionados, ele vai relacionar, ele vai selecionar. Quando ele vai organizar, é necessário uma linha de pensamento, né? Então, isso ele está trabalhando com a organização das suas ideias. Quando ele vai interpretar, ele precisa fazer essa linha de julgamento de veracidade dos fatos, dos argumentos, que em relação ao seu ponto de vista, como que ele interpreta essa realidade e traz para o tema que ele está abordando. Então, tudo isso é primeiro trabalhado nas nossas aulas para fazer com que você que está comigo nas nossas oficinas possa depois assimilar essas competências com mais qualidade e saber o que fazer com elas. Senão, não vamos poder trabalhar com qualidade, tá certo? Então, vamos lá assim, pegando a primeira aula que nós tivemos. O que nós discutimos na nossa primeira aula de redação? Nós trabalhamos o que é necessário para eu aprender a desenvolver, a escrever um bom texto. Primeira coisa foi fazer uma reflexão sobre ler e escrever, nos munir, nos alimentar de informações e depois a praticar. Então, eu só dou aquilo que eu tenho, tá certo? Então, foi a nossa primeira aula, a reflexão sobre o ato de ler e escrever. A nossa segunda aula nada mais foi do que como eu construo um texto. Não é só colocar um monte de ideias aleatórias no papel. Ela tem um raciocínio lógico. O leitor, quando ele pega um texto, ele precisa se situar naquele texto, saber quais são as ideias que o autor quis colocar ali com clareza e objetividade. E para isso, o autor desse texto, ele tem um raciocínio lógico, ele tem uma organização de ideias, e isso é feito exatamente na engenharia do texto. Então, essa nossa terceira aula nada mais é do que, primeiro, assimilar
engenharia do parágrafo padrão, certo? Então vamos relembrar o que nós trabalhamos na nossa última aula da engenharia do parágrafo padrão. Nós vamos relembrar que são 6 passos para a construção do parágrafo padrão. Temos basicamente, eles são responsáveis, são eles. Primeiro eu tenho um assunto sobre o qual eu vou falar, que nós vamos chamar de tema. Então, eu já sei sobre o que eu vou falar. Vou falar sobre o cinema? Vou falar sobre violência? Esse tema é muito amplo, ele precisa então ser delimitado. Então, o primeiro passo é, eu sei o assunto sobre o qual eu estou falando. Depois, eu preciso delimitar esse tema, que seria eu chamar de delimitação do tema. No segundo momento, no terceiro momento, eu vou ter então o objetivo do qual eu vou dissertar. Então, eu já tenho aqui o tema, eu preciso então ter a delimitação desse tema. E qual é o meu objetivo? Eu quero mostrar o quê? Qual é o meu ponto de vista que eu quero defender? O meu objetivo sobre o qual eu vou dissertar. E o meu quarto ponto, qual é o meu quarto passo na engenharia, na produção de um texto? É organizar esse meu tema, minha delimitação e meu objetivo e apresentar então numa frase núcleo, que eu vou chamar de tópico frasal. Então, nesta frase, nesse período, que eu posso chamar assim, eu vou conter todas essas informações. E a partir dessa frase tópico, ou de frase núcleo, tópico frasal, frase tese, como queira chamar, eu vou então fundamentar, desenvolver essas ideias. Tudo bem até aí? E depois que eu desenvolver, fundamentar, comprovar, apresento a minha tese, comprovo, e aí eu então fecho o meu texto. Isso foram os passos do meu parágrafo padrão. Agora eu vou partir para a aula de hoje, que é exatamente ampliar esse texto. Eu vou sair de um parágrafo e agora eu vou escrever um texto, né, de uma banca que tem um texto dissertativo que eu tenho, 4 parágrafos, 5 parágrafos, 3 parágrafos, não sei como é que a banca que você vai enfrentar. Mas eu preciso agora trabalhar esse texto, a complexidade de um texto com mais de um parágrafo. Mas para eu começar, eu preciso então me organizar. E quando eu trabalho um texto ampliado, essa complexidade, eu preciso então partir da ideia de que existe uma ideia central e que orienta todo o meu texto. E que eu chamo de tese, que é a peça-chave do meu texto. Que ela se compõe, então, agora eu vou ter um parágrafo onde eu vou ter essa minha tese, que eu vou chamar de introdução, eu vou ter outros parágrafos que vão comprovar, defender essa minha introdução, que eu vou chamar de desenvolvimento, e eu vou ter, então, a minha conclusão. Vamos agora para uma coisa que a gente chama também de unidade. Todas as ideias são relevantes para a ideia central e com elas se relacionam, certo? Que nós vamos chamar que é a divisão de parágrafos. A divisão de parágrafos ela é adequada. Não há fragmentação da mesma ideia em vários parágrafos, nem apresentação de diferentes ideias num só parágrafo. Para isso é que você usa parágrafos de desenvolvimento. Você pode, se você tem 2 ideias a serem desenvolvidas, defendidas, então você vai colocá-las em parágrafos separados. O que você não pode fazer é essa ideia do que você vai defender em um parágrafo, quebra e continua a defender de outro parágrafo. Isso nós vamos evitar, porque eu preciso ter unidade. E essa divisão de parágrafos, ela é adequada para que não haja essa fragmentação, tá bom? Da mesma ideia está quebrada e dividida em parágrafos separados, ok? Então vamos lá. E por fim, eu preciso que esse meu texto, que está sendo ampliado agora, ele seja claro e conciso. O que é isso, Raimunda? Não há pormenores excessivos, explicações desnecessárias. Agora, eu costumo sempre dizer agora, né, para o meu aluno, não há redundâncias.
eu preciso agora escrever pouco para dizer muito. Então, excesso de adjetivos, excessos de palavras que são sinônimas. Então, vamos partir daquela teoria que nós já estudamos nas outras aulas para a prática. Vejamos um texto agora dissertativo ampliado e trazido para a nossa prática, e por que ele vai ser um texto já de vestibulares passados, de 2017. Porque é legal, porque é de alunos da nossa sala, daqui do Amazonas, e que chegou a tirar 980, que tem sido comum aqui para nós, na nossa sala. Poderia estar colocando um texto 1000, mas que não tem sido comum aqui no estado do Amazonas. Mas 980 tem sido comum, tá bom? Então, o exemplo que será elaborado é a partir do seguinte tema de 2017. Se eu perguntar para alguém que fez esse vestibular, qual foi o tema do vestibular de 2017? Na tua cabeça fica logo a palavra-chave, presta atenção, alguém te falará. Foi sobre educação de surdos. Olha só, então, o que fica na tua cabeça? Logo as palavras-chave. Então, é isso que tem que ser, que a gente vai chamar de tema, ou melhor, o assunto. O assunto foi educação de surdos. E aí nós vamos, então, começar. O tema é assim, aquela palavra, aquele mais abrangente, educação de surdos, entendeu? Mas, então, vamos delimitar. Então, o tema que vamos pegar como exemplo, a banca do Enem. Ela trouxe, o tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. É tudo isso. Se você perceber, aí dentro já tem o tema, já tem a delimitação e já tem também o objetivo. Então, o que te resta? É fazer essa engenharia, é fazer esse projeto para que você não faça, não fuja do tema, não tangencie. Então agora é fazer esse projeto, essa planta baixa, essa tua organização no rascunho. Então coloca assim, sobre o que eu vou falar? Educação de surdos. Mas o que mais? Eu vou falar sobre os desafios, eu vou falar sobre a formação de educação de surdos no Brasil. Vamos mais, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar quais são os desafios, os maiores desafios da educação de surdos no Brasil. Eu quero mostrar a aluna que fez essa redação, por que ela chegou em 980. Quando ela fez essa redação, ela era aluna da nossa sala e ela fez todo esse rascunho, porque eles treinavam a fazer esse trabalho como nós fazíamos aqui nas nossas oficinas. Então ela colocou, eu quero mostrar que tem a segregação na escola e também tem os maiores desafios, elas são a segregação na escola e a falta de estrutura nas instituições públicas. Ok, então ela já sabe o que ela quer fazer. Então está claro e objetivo na cabeça dela que ela está pensando, ela está organizando o seu raciocínio. Entendeu o que tem que ser? Eu não posso sair, pegar o tema, ler o texto motivador, baixar a cabeça. Eu não sou Chico Xavier e começar a psicografar, porque não vão vir as ideias aqui e começar a pegar o texto e começar a escrever, sem pelo menos a pensar e a organizar as minhas ideias. Valeu? Então vamos lá. Eu tenho, então, lá naquele parágrafozinho que inclusive vocês escreveram na aula passada, vocês colocaram uma frase tese, que agora eu tenho o tema, eu tenho uma delimitação, eu tenho o objetivo, eu sei o que eu quero mostrar no meu texto. E agora eu vou organizar a minha frase, a minha tese, que eu vou mostrar lá na minha introdução. Agora eu já organizei, já coloquei a minha frase tese, tá? Preparado, então deixa aí, stand-by. Vou agora planejar os meus parágrafos de desenvolvimento. No meu primeiro parágrafo, tá aí, eu já coloquei aí, o plano de desenvolvimento. O que ela quer abordar? Ela vai abordar a segregação dos alunos portadores de surdez no ambiente escolar, tá certo?
Então vamos lá. E ela ainda diz mais, ó, no meu primeiro parágrafo, isso tudo é organização. No meu primeiro parágrafo, eu quero colocar que a segregação dos surdos pela sociedade é o maior entrave. É a sociedade, ela tem uma segregação, ela tem um preconceito. Ótimo, então ela vai buscar um repertório, um conhecimento de mundo, tudo que ela sabe para defender esse ponto de vista no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Isso é fato. E aí, quem mais leu, quem mais tem conhecimento, vai conseguir defender mais o seu ponto de vista. Vamos lá. E ela também colocou aqui que o seu segundo parágrafo de desenvolvimento, ela quer defender que ela quer mostrar mais um desafio para a formação de surdo, da educação de surdo. Qual é mais um desafio? Que é a escassez de investimento na infraestrutura das instituições educacionais de interior. Nem todo mundo chegou a pensar nesse conhecimento de mundo. Ela lembrou, então ela vai colocar isso. Então, o segundo parágrafo de desenvolvimento dela vai ser sobre esse ponto de vista, tá certo? E a conclusão, dependendo da banca, o que a banca exige que seja defendido, ela tem que apresentar, né, os recursos, né, a marca coesiva, ela tem que fazer uma articulação de defesa desse ponto de vista, que é apresentar uma solução. Então, ela vai fazer tudo isso. Vejamos, então, agora o texto da aluna na apostila, ou aqui na nossa tela. Está aí o título da redação dela: Conceitos arcaicos frente à modernidade da educação. Então, agora eu já trago depois que ela fez toda a engenharia, fez a frase tese dela, que depois eu vou mostrar para vocês, o tópico frasal, e esse tópico frasal, depois que estava claro para ela enxertou, ela recheou com o conhecimento de mundo, com o repertório sociocultural dela, que é outro detalhe que nós iremos estudar mais à frente e que hoje é uma exigência das bancas, sabendo que o candidato que vai fazer uma prova de redação, ele tem que comprovar que hoje uma prova de redação não é mais uma prova de língua portuguesa somente, ela é uma prova de conhecimento, né? Da tua bagagem cultural, da tua bagagem sociocultural, tá? É você defender o teu ponto de vista. Então, vejamos agora lá na introdução do texto da Manu. O que acontece? Se você for no texto da introdução dela, está bem claro que as palavras-chave, elas aparecem muito bem. Vejamos lá, que a tese dela está bem clara lá, que ela vai falar sobre a redação, o tema dela é surdos no Brasil enfrentam um desafio para garantir um direito básico, né? Então, na introdução dela está claro o tema sobre o qual ela vai falar. Então, as palavras que devem aparecer estão aí, gente. São as palavras do tema do vestibular de 2017, estão na introdução. Surdo no Brasil, né, enfrentam desafios para garantir um direito básico, a formação educacional, né, ou a formação educacional de surdos no Brasil, tá certo? Ok. Ela apresentou então o tema e aí ela usou a técnica daquela introdução que apresenta argumento 1, argumento 2. O que é isso? É o que ela quer mostrar, é o objetivo dela. Então, a introdução da Manu, ela obedece aos critérios estudados da engenharia do parágrafo padrão. Excelente. Então, a introdução dela está ok, que já obedece também a competência 2, que seria o texto, apresenta o tema, contempla o tema apresentado
pela banca, pelo vestibular, ótimo, apresenta sim. E então o que ela vai fazer daqui para frente? Então, o seu primeiro parágrafo nada mais é do que falar sobre o primeiro argumento. E qual foi o primeiro argumento do texto? Era para falar sobre a segregação no ambiente escolar. Então, agora nós apresentamos aqui a tese, o parágrafo. O primeiro parágrafo do desenvolvimento, observem que ele segue um projeto que já está aí contemplando a terceira competência que o Enem hoje avalia. Então está aí, eu já está colorido, eu coloquei que o que está de azul claro aí é exatamente a tese deste parágrafo, que contempla o tópico frasal, sobre o que este parágrafo vai defender. Então, ele vai defender exatamente. E ela usa já todo esse projeto, como que ela vai defender as ideias dela. Ela, então, aí usou esse recurso, ela faz uma alusão a uma citação de Gilberto Freire, que a educação sem um fim social será a maior das futilidades. Então, ela vai dizer que essa citação do Gilberto Freire vai de encontro à proposta de inclusão. Então, ela vai colocar a tese dela, ela já orienta o leitor a se situar no ponto de vista dela. Então, é isso que nós temos que estar muito claro na nossa cabeça, a organização das nossas ideias, tudo bem? Então, só para a gente deixar bem claro o objetivo da nossa aula de hoje, é fazer com que o nosso texto, todos os parágrafos tenham começo, meio e fim. Então, esse primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu deixei bem claro hoje que ele tem uma tese, ele tem uma fundamentação, ele comprova essa tese e ele fecha, ele tem uma conclusão, né? Ele tem uma autoria todo o texto. Então, ele defende essa tese quando ela diz que vai de encontro com a proposta de inclusão, quando ela coloca que a separação dos alunos, né, representa uma gênese todo desse preconceito de ideologias. Então, ela coloca aí, e ela ainda coloca mais, né, que uma pesquisadora, né, da USP mostra que essa dicotomia, que essa antítese, essa separação, ela segrega mais os alunos. E depois ela fecha. Essa realidade contraria o convívio diário entre alunos portadores ou não da doença. Ou seja, cada parágrafo dessa redação tem começo, meio e fim. Seu terceiro parágrafo também tem uma tese, um tópico frasal, e observe que quando ela começa esse tópico frasal, já contempla a quarta competência do Enem, que é avaliando as marcas coesivas, né? Como que ela amarra esse parágrafo ao resto do texto. Outro fator que corrobora para esse contexto é a falta de infraestrutura nas escolas do interior do país. É a tese, é o que ela vai defender nesse parágrafo. A partir daí, ela vai defender essa ideia. Ela vai trazer repertório, ela traz conhecimento de mundo, ela vai acionar tudo que ela leu, que ela sabe, né, que ela pôde no momento selecionar, organizar e interpretar para trazer para esse texto. Depois que ela defende a sua ideia, ela também amarra esse texto. Ela não deixa soltas suas ideias. E ela termina com o que está de verde. Então, eu deixei todos os textos com a estrutura do texto da engenharia, do texto do parágrafo padrão, em cores. Num azul claro, com o tópico frasal. Eu deixei em cinza com o desenvolvimento e a conclusão em verde. Dessa forma, a formação de jovens jovens deficientes da zona rural torna-se cada vez mais um desafio. E aí ela conclui com as exigências também da banca.
tá? Com todas as amarrações que hoje a banca do Enem pede, que é, você precisa ter um agente, né? Quais são os órgãos, como você pode amenizar, solucionar esse problema, atenuar esse problema que a sociedade vive hoje, o que pode ser feito, como isso pode ser feito, né? Você pode detalhar essas ações, como elas serão feitas e quais são a finalidade. O que a sociedade vai ganhar com esses benefícios? E ela então ainda termina fazendo um arranjo final, mostrando que tudo isso vem para contemplar a tão teoria, né, combatida pelo renomado Gilberto Freire, que é a popularização, que seria uma escola para todos, uma escola onde seja inclusiva e não exclusiva, tá certo? É louvável para tirar 980 hoje nessa redação, sabendo que alguém deu 1000 para ela. E isso, então, vale como modelo. Ela foi de 2017. Na nossa apostila, nós temos redação de 2018, né, que já foi sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que já foi da aluna Jéssica Yumi, que é para você trabalhar, para fazer todo o que nós fizemos agora, brincando de trabalhar esse projeto de texto em cima do texto da Jéssica, que tirou 980. Temos mais textos de 2018, tirando 980, de alunos também que fizeram parte do meu curso, trabalhando toda essa, primeiro, antes de estudarem as competências do Enem, ou da UEA, ou de qualquer outro vestibular que você vai fazer, eles primeiro sentaram e começaram a organizar o pensamento, a pensar, a organizar as ideias e a exercitar baseado na teoria, né, do livro que eu apresentei no início. Depois eu apresento a vocês aqui na nossa apostila outros textos mais simples, tá? Do CIS e do PSC, até mesmo da UEA, que você, baseado em toda essa teoria, mas que não precisa de tanto repertório, de tantas teorias, mas que tem que ter essa organização no texto, clareza, objetividade e organização nas ideias, mas que já são textos mais simples, tá? Que também tiraram a nota máxima. Então, vale a pena você dar uma olhada no texto do CIS, que eu coloquei, da Vitória de 2018 e de 2019, para vocês perceberem o quanto os nossos alunos cresceram. São textos maravilhosos que tiraram nota máxima no CIS 2, no CIS 2 e no CIS 3. Então, e também as notas do vestibular de 2019, gente, do Enem, que tiraram 980. Então, hoje, a nossa aula foi para falar do texto ampliado, baseado na estrutura da engenharia de um texto, primeiro a aprender a pensar. Então, você vai lá, no nosso capítulo de número 3, nós temos mais textos, exemplos, né, detalhado, explicado, modelos de textos que tiraram nota máxima e não trazendo um conhecimento de mundo extraordinário, não é coisa de outro que você não seria capaz de escrever. Você diz assim, isso aqui eu sei escrever. Mas por que esses alunos tiraram nota máxima? Você poderia estar me perguntando. É só porque escreveram simples, mas com objetividade, clareza e organização de ideias. Foi só isso. Então é isso, valeu. Você agora vai sentar, pegar o seu tema da redação, que nós temos uma sugestão para esse primeiro texto escrito ampliado, que pode ser o sistema prisional brasileiro e seus efeitos no século XXI. Então a aula foi dada. Agora é você meter a mão na massa. Só se aprende a escrever escrevendo, assim como só se aprende a dirigir dirigindo, só se aprende a andar de bicicleta
andando, pedalando, e assim também a escrever. Só se aprende a escrever escrevendo. Então, essa é a nossa aula de hoje. Valeu, fiquei muito feliz de dar essa primeira aula e eu tenho certeza que se você começar a seguir esse nosso pensamento, vai dar tudo certo. Mais aulas virão. Agora nós já vamos trabalhar o texto com a primeira teoria, né, a primeira organização de um texto dissertativo, argumentativo. Depois nós vamos dar uma sequência até nós podermos ter as nossas aulas presenciais, e as correções, elas virão porque elas precisam estar do seu lado, tá bom? Então, um beijo grande da professora Raimunda, e eu espero que você que você possa aproveitar essa nossa aula. Um beijo no teu coração. Então, valeu!